E se der certo? Me conta, e se der certo? Se tudo que tu desejou se realizar na tua próxima tentativa? E se tudo que tu deseja vai ser conquistado na próxima tentativa que tu fizer, na próxima tentativa que tu realizar? Me diz, e se der certo? E se o medo é o que está te impedindo de fazer dar certo? Me diz, e se der certo? Seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal, eu sou o Eduardo e nesse canal eu falo sobre desenvolvimento pessoal, reflexões de vida, psicologia, tudo aquilo que é significativo para a tua vida. E eu te trago essa pergunta, e se der certo, como uma provocação de tu mudar o teu modo de pensamento, tu mudar o teu modo de pensar. Eu sempre me perguntei na vida sobre o que aconteceria se as coisas dessem errado. Eu sempre pensei no pior cenário. E talvez tu pense desse mesmo modo no presente. Talvez tu seja a pessoa que está se perguntando: e se der errado, e se eu não conseguir alcançar nada? Só que com o tempo, com a vida, eu aprendi na prática que se eu me pergunto se algo vai dar errado, realmente dá errado. Mas agora, se eu me pergunto e se der certo, e eu ajo com esse tipo de pensamento, com esse pensamento positivo, eu tenho a capacidade de continuar até dar certo. Eu não vou continuar se der certo. Eu vou continuar até dar certo. Percebe a diferença? E é esse tipo de pensamento que eu gostaria que tu tivesse na tua vida. Pois, quando a gente se apega às nossas dúvidas, aos nossos questionamentos, aos nossos medos, nós acabamos pensando que qualquer tentativa que a gente fizer não vai ser o suficiente. Mas a verdade é que a tentativa que a gente evitou poderia ser a tentativa que mudaria a nossa vida. Muitas vezes o nosso medo, os nossos questionamentos, as nossas dúvidas nos impedem de alcançar a vida dos nossos sonhos. Talvez tu esteja vivendo nesse estado, talvez tu esteja vivendo na dúvida e talvez seja a dúvida que esteja te impedindo de alcançar o que tu deseja. E por isso eu quero que tu pense a partir de agora, a partir de hoje, e se der certo? Me fala uma coisa, a vida pode não estar no teu melhor momento, talvez tu não tenha conquistado ainda tudo o que tu gostaria na vida. Talvez a vida esteja assim. E é normal a gente querer conquistar mais coisas, mas me diz uma coisa agora, pensando nesse contexto, pensando que tu ainda não conquistou tudo o que tu deseja. O que vai acontecer se tu tentar fazer algo de diferente? Me fala aqui. O que vai acontecer? Se tu tem uma ideia, um projeto, um sonho, alguma coisa diferente, o que pode acontecer se tu colocar em prática? O que pode acontecer se tu não ligar, se tu falar um dane-se para o medo e tentar? O que pode acontecer? Tem dois cenários. Na verdade, três cenários. Primeiro cenário, não acontece nada. Segundo cenário, não acontece nada, mas tu aprende com os teus erros, tu aprende com essa, vamos dizer, com essa não conclusão, com essa falta de resultado, tu aprende com isso e melhora. E a terceira hipótese é que tudo pode mudar. Eu sempre penso na minha vida, e é uma coisa que eu levo para criação de conteúdo, que eu levo para qualquer ação na minha vida, que tudo pode mudar. E se der certo? E se aquela conversa com aquela pessoa que eu sou fã pode mudar a minha vida? E se eu entrar naquele curso e eu aprender o que eu precisava? E se eu pegar aquele livro na estante e ler ele? Se eu pegar aquele livro eu posso aprender o que eu precisava? Se eu pegar e postar um conteúdo, uma reflexão aqui na rede social, postar um vídeo para ti, ele pode dar muito certo. Eu sempre penso, comecei a aplicar na minha vida esse tipo de pensamento, do e se der certo?
Porque, sendo bem honesto contigo, talvez tu esteja vivendo também nesse momento difícil da tua vida, mas quando eu estava sempre duvidando de mim, duvidando se daria certo, eu começava a duvidar da minha própria capacidade, eu começava a ficar mal, começava a ter uma autoestima baixa, uma sensação ruim de mim mesmo. Não conseguia me olhar, era algo horrível, era algo muito ruim. E talvez tu esteja nesse estado, nesse momento. E eu tô aqui para te dizer que tu precisa tentar. Tu precisa tentar, não há uma fórmula mágica para tu sair desse estado de dúvida. Não há. Claro que tu pode fazer algumas coisas para sair desse estado de dúvida. A primeira coisa é tu se olhar. A segunda coisa é tu entender se o que tu está fazendo é para si ou para os outros. Porque eu penso assim, se eu estou fazendo algo para os outros, não vai dar certo. Agora, se eu estou fazendo algo para mim mesmo, a possibilidade de dar certo é muito grande. E eu sempre penso que vai dar certo. Então, assim, olhe para si, entenda e perceba se o que tu está fazendo é para si mesmo. Às vezes, as dúvidas elas vêm como um alerta para nós mesmos, porque as dúvidas muitas vezes vêm porque nós estamos seguindo um caminho que não é nosso, um caminho que não faz sentido. Pois se fizesse sentido, se fosse um caminho que a gente gostaria realmente de seguir, a gente não teria dúvidas sobre o que fazer. Talvez as dúvidas até poderiam existir, mas a gente conseguiria contornar e conseguiria agir com mais facilidade. Então, assim, olhe para si, entenda se é para si ou é para os outros. A terceira coisa é sobre agir com o mesmo medo. Agir mesmo com o mesmo medo, não, mas agir mesmo com medo. O medo é algo inerente à vida. O medo, tomar um golezinho aqui. O medo é algo que vai fazer parte da nossa vida. Pensa comigo. O medo, ele pressupõe algo desconhecido. Eu tenho medo de algo que eu não conheço. Eu tenho medo do desconhecido. O novo é desconhecido. O que eu quero fazer diferente é desconhecido. Por isso que eu tenho medo. Mas eu só vou perder o medo se eu agir, se eu entrar naquele campo desconhecido e começar a conhecer. Desse modo, eu vou perder o meu medo. E eu vou ter medo de outras coisas novas porque serão mais desconhecidas para nós mesmos. Percebe que eu não posso me apegar a algo desconhecido, eu não posso me apegar ao medo do desconhecido e ficar parado em relação a isso? Então esse é um outro ponto. Agir mesmo com medo. Pois o medo, ele vai aparecer na tua vida quando algo novo for prestes a ser iniciado. Quando tu tem um projeto novo, uma reunião nova, uma palestra nova, o medo vai fazer parte de ti e às vezes é bom a gente sentir um pouco de medo, pois a gente começa a se preparar mais para determinadas situações. O problema é quando esse medo nos paralisa. Quando esse medo acaba nos deixando estagnado. Daí a gente começa a ter medo da ação. E a gente começa a inventar desculpas para não agir. Daí a gente começa a inventar aquelas famosas desculpas de o momento perfeito ainda vai chegar. Depois eu faço. Depois. Hoje não dá, amanhã vai dar, amanhã eu vou começar. Aquela dieta, não, hoje é o dia do lixo, amanhã eu vou começar. Amanhã eu começo. A criação de conteúdo aqui, não, amanhã eu começo. Colocar um projeto em prática, bom, amanhã eu começo porque agora eu não tenho ainda o conhecimento necessário, eu não tenho ainda a ferramenta necessária. Eu vou te dizer uma coisa. Te dizer uma coisa para tu guardar muito, muito bem na tua vida. Duas coisas, na verdade. Não existe momento certo, momento perfeito para começar algo, e também não é a ferramenta que define o teu sucesso.
mas é o modo como tu utiliza as ferramentas e o modo como tu se comporta que define o teu sucesso. O momento perfeito não vai chegar, então tu vai ter que agir e tu precisa agir no presente com o que tu tem agora, sem inventar desculpas sobre o que tu tem. Tu tem que começar a agir e com o tempo melhorar. Tu já deve ter escutado aquela frase de que bom tu se torna. Bom tu se torna com o tempo. Só que tu só se torna bom quando tu começa. Tu só se torna bom quando tu inicia algo. Percebe isso? Tu só consegue melhorar se tu começa. Porque, como eu já falei em outros vídeos aqui, é apenas com o erro que eu entendo que eu preciso mudar. É apenas com o erro que eu entendo que eu tenho que melhorar, o que eu posso melhorar na minha ação, no meu projeto, no meu sonho, no meu objetivo, enfim. É a partir do erro que eu aprendo e eu consigo melhorar. E eu apenas erro se eu entro em ação. E eu erro e melhoro. Tu precisa ter esse tipo de pensamento. Tu precisa ter esse tipo de mentalidade na tua vida. Pois eu penso que é uma única tentativa que pode mudar a tua vida. Só que, claro, essa tentativa pode vir depois de 1000 tentativas, 100 tentativas, 10 mil tentativas, mas é uma tentativa que tu precisa ter para ter o sucesso que tu deseja. É por isso que tu tem que ter o pensamento que eu falei aqui no início desse vídeo. E se der certo, tu precisa seguir com esse pensamento sempre. E nesse processo de tu agir, mesmo com medo, tu vai melhorando, tu vai mudando, tu vai aprendendo, tu vai adaptando, tu vai lapidando o que tu está fazendo. Tu vai conquistando novas ferramentas, tu vai melhorando o modo como tu utiliza as tuas ferramentas, tu vai mudar no meio do caminho. Percebe como que é importante tu ter esse tipo de mentalidade? É importante que tu tenha esse tipo de mentalidade e que tu não se apegue às dúvidas, aos questionamentos, porque as dúvidas e os questionamentos vão te paralisar em um determinado momento. Muitas vezes os questionamentos e as dúvidas vêm como uma tentativa de fazer a gente se comparar com o outro. Muitas vezes a gente tem as dúvidas que nós temos sobre estar perfeito, pois nós aprendemos a seguir um determinado padrão que exige uma certa perfeição em si, só que uma perfeição que não existe na prática. É uma perfeição que não é alcançada na primeira tentativa. Só que a gente fica nessa busca constante do ser perfeito, para depois começar. Só que a gente se esquece que é na tentativa, é no erro, é na experiência, é na ação que a gente melhora. Tu só consegue fazer algo perfeito se tu está agindo, melhorando com o tempo. Tu só consegue chegar no teu perfeito se tu age. E uma coisa importante, é teu perfeito, como eu frisei aqui, é o teu perfeito, não é o perfeito do outro, não é o perfeito do mundo. Tu precisa encontrar a tua noção de perfeição. Tu precisa encontrar essa noção para tu buscar melhorar e atingir ela. Só que não é a perfeição dos outros. Tu precisa se olhar, é importante o olhar que eu falei, primeiramente para ti mesmo. Tu se olha, tu entende o que tu está fazendo, tu compreende o que tu está fazendo e também tu estipula objetivos, metas que seria o teu perfeito. Só que tu vai começar sem estar naquele estado também de perfeição, sem ter atingido
aqueles objetivos, até porque a gente age para alcançar algo. Então eu ajo para alcançar os meus objetivos. Eu não ajo já com os meus objetivos alcançados, concluídos. Entende? Às vezes eu fico meio empolgado com esse tipo de assunto, porque eu aprendi na prática que o olhar para si é necessário, que os questionamentos fazem parte, que o medo faz parte, que as dúvidas fazem parte e que interrupções, que o medo faz parte, que o momento perfeito não chega e que a gente não pode se importar com o que é do mundo exterior. A gente não pode se importar com isso, a gente não pode se importar com os julgamentos, com as críticas, pois muitas vezes a nossa tendência de ficar parado e de tentar buscar um padrão de perfeição é advindo dessas dúvidas, questionamentos que são colocadas a partir do mundo exterior em nós. Só que a gente não pode se prender a isso, pois se a gente se prender a isso, nós ficaremos parados e o medo vai ser tão alto que vai fazer com que a gente evite começar. A gente vai evitar começar para evitar uma dor. Só que a verdade é que quando a gente evita começar algo, nós evitamos o desconforto no curto prazo, mas a gente não evita a dor no longo prazo. Só que a gente não olha para isso, a gente olha para o curto prazo. Eu vou evitar agora, pois eu tenho medo, eu quero viver no confortável, eu quero viver aqui nesse local. Só que lá no futuro eu vou sentir dor por não ter iniciado no momento presente. Percebe? Percebe como tudo se relaciona? Tudo acaba se interligando. Olhar para si, medo, perfeição, busca por uma vida mais significativa, busca por um sucesso, opiniões, julgamentos alheios, tudo acaba se interligando, pois tudo faz parte do nosso modo de viver e do modo como nós somos ensinados a viver. E eu quero te dizer aqui, através desse vídeo, que tu precisa começar a se perguntar: e se der certo? Pois, a partir desse pensamento, tu vai também começar a refletir sobre as possibilidades da tua vida, sobre as potencialidades da tua vida. Quando eu estou em dúvida, quando eu estou questionando se eu devo fazer algo, se eu estou com medo de fazer algo, eu me faço essa pergunta: e se der certo? E se der certo, como eu já falei nesse vídeo, tudo pode mudar, é uma única tentativa que a gente precisa. Pode ser a próxima. Se não for a próxima, pode ser a próxima da próxima. E esse pensamento tem que vir sempre, sempre, pois é isso que vai fazer com que tu haja. E uma hora ou outra vai dar certo. Uma hora ou outra vai dar certo. Se tu age de modo constante, tu continua, tu melhora com o tempo, tu tem fé em si mesmo, tu olha para si, tu faz a partir de si e não a partir dos outros, e tu não se importa com os julgamentos, com as críticas, uma hora vai dar certo. É só questão de tempo. É só tempo. Então pensa nisso. Pensa nisso, espero que tu reflita sobre isso e me conta. E me conta aqui. Eu vou te fazer uma pergunta e eu quero que tu me conta aqui o que vai mudar na tua vida se der certo. E se der certo? Me responde aí. Estamos juntos. Esse vídeo aqui foi um vídeo com muitos pensamentos, muitas ideias, mas é assim. A minha cabeça funciona assim. E se tu quiser um ambiente que te leve a um local de reflexão profunda,
em um local de reflexão profunda consigo mesmo, um local de conexão contigo mesmo e que te leve a uma vida mais significativa e a nada raso, esse é o lugar certo. Se tu quer pensar, se tu quer filosofar, se tu quer entender como é que a vida funciona, se tu quer entender como se livrar de certos padrões de funcionamentos que são negativos para ti, esse é o ambiente certo. Então vai nesse canal, se inscreve para tu não perder mais nenhum conteúdo e pergunte-se sempre: e se der certo? Falou.